dar mesmo 1h30. Três meses, não vai esvaziar. Libera 3h30, porque ainda tem só 4 horas no máximo. Então, gente, boa tarde. Vamos tomar assentos, né? Agora, Rosângela, só para essa distância aqui. A gente está entrando no item 7 da pauta, balanço do mês na saúde, com o tema formação profissional. E para compor a mesa, eu convido o Milton Arruda, que é o secretário da SEGETES, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, na Saúde, e a companheira Ruth Bittencourt, representando aqui o segmento dos trabalhadores. Então, item 7, e as apresentações já estão disponíveis. Nós temos que adequar um pouco o horário, né? São 14h26, e a gente ainda tem alguns outros pontos já que vão demandar pelo menos até 17 horas. A proposição era que a gente teria inicialmente 1h30 para fazer o debate da saúde, do balanço. Agora, a gente quer a compreensão aqui dos expositores para ver se a gente consegue realmente negociar a exposição de cada um em 20 minutos, considerando que esse é o tempo que a gente tem, né, disponibilizado sempre para o balanço. 20 minutos para cada apresentação, para ver se a gente consegue pelo menos 15 minutos também de debate. Porque era 1h30 previsto e talvez a gente tenha que trabalhar o tempo. Depois a gente ainda tem a CIR. Vamos tentando, né? Vamos levando aqui. Então, a gente, pelo menos, quer negociar 20 minutos e, se for o caso, a gente se estende com mais 5 de apresentação para garantir maior tempo de debate, tá certo? Então, a proposta é que o Milton comece. Exposição. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui fazendo essa apresentação no Conselho Nacional de Saúde. E a minha apresentação vai ser sobre algumas iniciativas que a SEGETES está pensando no sentido de aperfeiçoar a formação dos profissionais de saúde. E por trás dessa minha apresentação está a responsabilidade do Sistema Único de Saúde de ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, e é o artigo 200 da nossa Constituição. É claro que, como é a minha primeira apresentação, talvez eu repita algumas obviedades, mas é importante repeti-las para deixar claro sobre que ótica a SEGETES está olhando a formação profissional. Próximo.
Dentro dos objetivos do Ministério da Saúde, para 2011 e 2015, está contribuir para a adequada formação, alocação, valorização, qualificação e democratização das relações do trabalho, dos profissionais e trabalhadores da saúde. É claro que a nossa atuação ela vai para todos os objetivos na medida em que formação, capacitação, educação permanente são fundamentais para todos os trabalhadores e profissionais de saúde. Agora, esse é o objetivo do qual nós somos os responsáveis principais. Próximo. Por trás da formação tem que haver um olhar pedagógico. E talvez por isso que o ministro Alexandre Padilha tenha me convidado para assumir a CEGETS. Eu sou professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e durante 4 anos eu fui presidente da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, e o ministro disse que foi por isso que ele me convidou para a CEGETS, né? Então nós temos que ter uma perspectiva por trás dos programas que a gente organiza. E eu vou citar só um grande brasileiro, o pernambucano Paulo Freire, que foi um dos maiores pensadores de educação de adultos do século XX, e uma frase dele, quer dizer, quando quem sabe, sabe primeiro que o processo em que aprendeu algo é social. Segundo, quando sabe que ao ensinar o que sabe a quem não sabe, sabe também que dele ou dela pode aprender algo que não sabia. Então, existem 3 coisas, 3 aspectos por trás do nosso planejamento. Primeiro que nós temos que pensar em educação de adultos. E educação de adultos se faz na prática, com relevância. Em segundo lugar, que todo o processo de formação tem que ter o contexto social. E terceiro, que o professor, em especial no SUS, ao mesmo tempo que ele é professor, ele está aprendendo. E ele tem que reconhecer que o aluno que está aprendendo também está ensinando. E depois eu vou voltar a isso depois. Próximo. Objetivos principais, o característica da nossa gestão. Nós temos um desafio que é integrar a gestão do trabalho e da gestão da educação. Trabalho e educação são inseparáveis no SUS. Não é fácil uni-los, mas eles são inseparáveis. A partir do fato de como é que nós vamos fazer um curso de qualificação para um trabalhador, se o gestor nem o libera do trabalho para fazê-lo. Então, trabalho e educação inseparáveis. O segundo princípio é fundamental a ação nossa conjunta com o Ministério da Educação e do Trabalho. Com o Ministério da Educação, essa nossa relação avançou muito. Já existe uma comissão interministerial de gestão da educação, que reúne os 2 ministros, secretarias dos 2 ministérios, o CONAS e o CONASEMS, que foi criada por um decreto do presidente Lula. Sempre diálogo com as entidades representativas de profissionais e trabalhadores de saúde, e todas as nossas propostas serão submetidas, tanto ao Conselho Nacional de Saúde, como ao CONAS e o CONASEMS, para serem pactuadas na tripartite. Então voltarei aqui muitas vezes, pretendo. Próximo. Para pensar a formação, nós temos que pensar estrategicamente. E pensar estrategicamente a formação dos profissionais de saúde é pensar desde o perfil dos profissionais, quer dizer, que profissionais nós queremos para o SUS. A qualidade da formação, o número de profissionais que nós necessitamos, como vai ser a especialização, como vai ser a educação permanente, e não separar da discussão de condições de trabalho, de desprecarização dos vínculos de trabalho e das carreiras profissionais. Então, pensar estrategicamente a formação vai desde a graduação até a inserção profissional de uma forma estável dentro do Sistema Único de Saúde. Eu vou falar aqui, não vou falar sobre tudo, eu vou falar sobre isso e um pouquinho disso. Próximo. Eu chamo a atenção também que aqui eu vou falar sobre a formação dos profissionais de saúde de nível universitário. Mas existem 2 outras prioridades, e que eu gostaria depois de ser convidado também para debater no Conselho, que são a nossa política de gestão do trabalho, inseparável da formação dos profissionais,
E a nossa política de formação, qualificação e educação de todos os trabalhadores do SUS. Os técnicos, os trabalhadores de escolaridade fundamental, média e superior, incluindo a nossa rede de escolas técnicas do SUS. Quer dizer, falando hoje sobre a educação, a formação dos profissionais de nível superior, eu quero chamar a atenção que nós temos uma prioridade absoluta, que é a qualificação de todos os trabalhadores do SUS, independente da função que eles têm, independente da escolaridade que eles trazem ao iniciar o seu trabalho no SUS. Né? Vou falar então, começar nesse pensamento estratégico, sobre como a gente pensa a formação das profissões de saúde. É claro que nesse ponto a nossa parceria com o MEC é muito intensa, porque grande parte dessa responsabilidade está no Ministério da Educação e o nosso trabalho tem que ser profundamente integrado. Nós pensamos usando 4 princípios. O primeiro é as diretrizes curriculares. Nós estamos fazendo em 2011 10 anos de diretrizes curriculares para as profissões da saúde. E eu não tenho medo de dizer que elas são muito boas. Elas estão entre as melhores do mundo. O desafio é torná-las realidade. As diretrizes curriculares dos cursos de graduação na saúde, elas estabelecem claramente um perfil da formação de um profissional competente, mas também humano, ético e socialmente responsável. A necessidade de que nós temos que induzir, ou que ajudar, ou que estimular os cursos de graduação para formar os profissionais para o SUS e para atender as demandas da sociedade brasileira. Fundamental aprofundar a integração ensino-serviço e em toda a formação não esquecer que nós estamos querendo é a integralidade no cuidado às pessoas e às comunidades. Próximo. Nesse sentido, algumas iniciativas estamos tomando e muitas políticas estamos continuando em relação à gestão anterior, né? A nossa preocupação é participar intensamente das políticas de qualidade e de avaliação do ensino superior, junto com o MEC e com o Conselho Nacional de Saúde, né? Por trás de tudo tem que haver uma luta pela qualidade. Nós não queremos profissionais de saúde mal formados atendendo a nossa sociedade. Aprofundar a integração ensino-serviço, e eu vou voltar a isso depois. Estimular e financiar os programas de desenvolvimento docente. Né? Nós estamos investindo muito nisso, e nós temos para os próximos anos cursos em organização para capacitar cerca de 3 mil docentes ou preceptores. É muito comum na atenção básica, no internato médico, na residência médica, na residência multiprofissional, nas escolas técnicas do SUS, profissionais tecnicamente preparados, mas que não foram preparados para o ofício de ensinar, de planejar, de avaliar. Então, essas pessoas necessitam de uma formação, de uma especialização pedagógica, né? E essa é uma das nossas prioridades. Nós vamos continuar os programas Pró-Saúde e Pet Saúde. Nós estamos enfrentando uma questão que tem sido, vocês têm visto que tem sido polêmica na imprensa, mas é responsabilidade nossa, que é enfrentar estudos para definir o número de profissionais que são necessários. Num pensamento estratégico, nós temos que pensar na qualidade, no número e na distribuição desses profissionais pelo país. A distribuição eu vou falar na sexta-feira, na discussão do serviço civil, para não me alongar muito aqui. E, além disso, avaliar o impacto de todos os programas. Queremos introduzir de uma forma mais forte a cultura da avaliação, né? Depois de um curso, de uma capacitação, de uma especialização, o profissional está trabalhando onde ele foi capacitado, mudou a sua prática, qual foi o impacto daquela formação? Nós precisamos avaliar. Com relação à integração ensino-serviço, felizmente, o Brasil está avançando, e está avançando muito, com todas as dificuldades. Quando eu estava na faculdade de medicina, a gente aprendia só no hospital escola. Depois surgiram os centros de saúde escola, aí os estudantes foram para as unidades básicas de saúde. Hoje os estudantes estão muito mais
espalhados, os estudantes de enfermagem, de odontologia, de medicina, pela rede de serviços. Mas eu gostaria que fosse abandonada a ideia de integração ensino-serviço. Eu gostaria que este conselho adotasse uma nova visão e que todos adotassem uma nova visão. Não é, o momento agora não é mais da instituição de ensino se integrar ao serviço, mas é de o SUS assumir a sua responsabilidade de que ele é escola. Então não é integração, é o SUS como escola. Então o SUS progressivamente assumir que além da sua responsabilidade de atender, de dar atendimento à saúde com qualidade e com humanização a todos os cidadãos brasileiros, que ele também faz parte da sua função formar as gerações futuras que vão trabalhar no SUS e qualificar permanentemente todos os seus trabalhadores. Então, ser escola não deve ser mais uma atividade paralela do SUS, tem que fazer parte da vocação do Sistema Único de Saúde. Nós já criamos um grupo de trabalho para, dentro desse novo pacto federativo, para discutir qual seria a conformação política e legal do que nós estamos chamando de Sistema de Saúde Escola. Com relação aos programas de incentivo à graduação, não é? O Ministério da Saúde tem 2 programas, o ProSaúde e o PET Saúde. No ProSaúde, recursos são destinados à instituição de ensino, para ela aperfeiçoar o seu currículo, para ela aumentar a integração ensino-serviço, para ela melhorar a formação pedagógica dos seus docentes. E no ProSaúde 1, só os cursos de medicina, odontologia e enfermagem foram contemplados. O ProSaúde 2 passou a ser um ProSaúde como nós acreditamos que deva ser, um ProSaúde interprofissional. Né? E aqui, é só o balanço desses anos, que 354 cursos de graduação já receberam recursos do ProSaúde. E se vocês olharem aqui, medicina, enfermagem e odontologia, não estão mais com a maioria dos financiamentos. Nós conseguimos espalhar financiamentos para a maioria dos cursos de graduação na área da saúde. Isso é um resultado muito positivo. E 354 cursos já não é pouco, já o impacto, já tem um impacto realmente importante na formação do profissional. Próximo. E nós temos um segundo programa, que é o PET Saúde. A diferença é que enquanto no ProSaúde o dinheiro é dado para a instituição, no PET Saúde são destinados recursos para grupos de trabalho e de pesquisa. E o docente do curso da saúde, o preceptor que vai receber o aluno nos serviços de saúde e os estudantes recebem bolsas. Né? Já existem 461 grupos PET no nosso primeiro programa, que foi o PET Saúde da Família. E esses programas foram acompanhados pelo PET Saúde e Vigilância e pelo PET Saúde Mental, já com 122 e 80 grupos. É um modelo muito interessante e muitas das secretarias do Ministério estão pensando em criar programas semelhantes conosco, programas PET, né, para as redes prioritárias de atenção. Porque é um modelo em que o recurso é passado diretamente para o professor, para o preceptor da rede e para o estudante, sem intermediários. E isso facilita muito a otimização do recurso, né, e a transparência do processo. Próximo. Vamos lançar o edital agora do PET Saúde 3, do ProSaúde 3. E o PET Saúde vai acompanhar isso. Então nós estamos num processo de discussão de quais seriam as novas características desse programa de sucesso. Quer dizer, o que nós gostaríamos de induzir na formação de graduação. Então, o ProSaúde 3 ele vai ter algumas características diferentes, que são aperfeiçoamento do ProSaúde 2. Primeiro, nós vamos pedir para as instituições fazerem propostas de treinamento na rede de atenção, e não apenas na atenção básica, dentro da ideia do SUS como escola.
incluindo necessariamente a urgência e emergência nas profissões em que essa formação é importante, dentro daquela lógica que o ministro Alexandre Padilha tem dito muito, que atenção básica e urgência e emergência são duas portas, as duas portas fundamentais do sistema, e as duas têm que ser cuidadas de uma forma muito precisa. As outras secretarias também vão participar, então não vai ser um projeto só da CEGETS, mas vai haver envolvimento das outras secretarias. Não é? Nós queremos que os gestores locais se envolvam muito mais, então o ideal é que o projeto seja encaminhado conjuntamente para o Ministério, entre um projeto de gestores locais e das instituições de ensino, e nós queremos valorizar muito o ensino interprofissional, usando aquele princípio de que é importante aprender juntos para depois trabalhar juntos. Então, uma ideia que eu tenho ainda para discussão é que as instituições de ensino que submeterem o projeto, elas vão ter que demonstrar para o Ministério que elas têm pelo menos uma disciplina obrigatória na graduação, ou estão construindo uma disciplina em que os estudantes das diversas profissões da saúde estão aprendendo juntos, estão aprendendo a trabalhar em equipe. Próximo. Nós também estamos começando estudos de necessidades de profissionais, né? Sem perder de vista a qualidade, mas é importante, ao pensar estrategicamente, pensar no número. Nós criamos uma sala de situação na CEGETS que é articulada com iniciativas semelhantes do Ministério da Saúde, para reunir dados de educação e de trabalho. Essa sala vai coordenar nossa rede de observatórios de recursos humanos, que são grupos de pesquisa que fazem pesquisa nessa área, e são financiados pelo Ministério da Saúde. Os nossos estudos iniciais são com médicos e enfermeiros, mas nós pretendemos fazer com todas as categorias profissionais, né? No caso dos médicos, o número de médicos não é o mais importante, talvez, apesar de ser muito importante. É qual a necessidade dos diversos especialistas, né? E nós estamos iniciando pesquisas também para conhecer a situação dos trabalhadores do SUS, que muitas vezes a gente não conhece precisamente. Então, esse é um gráfico que mostra o aumento do número das faculdades de medicina, dos cursos de medicina. E vocês veem como os cursos aumentaram nos últimos anos, né? E nós temos um desafio de manter a qualidade de todos eles. Mas nós temos que responder a pergunta se esse número de médicos que será formado com o aumento do número de cursos, se ele vai ser suficiente para as necessidades da população. Essa pergunta é extremamente difícil de responder, mas nem por isso a gente deve não ter medo, a gente deve ter medo de enfrentar essa resposta, porque é estratégico para o futuro do SUS saber o número de profissionais de cada área que nós necessitamos. Próximo. E eu vou dar só um exemplo desses estudos, né? O Brasil hoje, ele tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esse é o número. Esse número é muito inferior ao número de médicos dos países europeus, por exemplo, que vai de 2,5 a 4,5 médicos por 1.000 habitantes. Nós precisamos ter cuidado em fazer comparações, porque nós podemos estar comparando bananas com melancias, porque o processo de trabalho da equipe de saúde é diferente nesses países, não é? A estrutura do sistema de saúde é diferente, então nós precisamos ter cuidado ao comparar. Mas todos os gestores dizem que faltam médicos. Então nós precisamos enfrentar essa questão. E aí nós fizemos começamos a fazer estudos do que vai acontecer em 2030 se o número de médicos formados for o número de médicos que estão entrando na faculdade hoje, que são 16.500 por ano, né? O que vai acontecer considerando a idade dos médicos, o crescimento da população? E olhem para essa curvinha cor de laranja, que talvez seja mais provável, que é uma curva que diz o seguinte, que 90% dos estudantes de medicina vão se formar médicos, e que dos que se formarem médicos, 90% vai exercer a sua profissão. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que em 2020,
o número de médicos vai ter aumentado, mas não vai ter aumentado muito. Então essa é uma discussão a ser feita. Próximo. Só que é claro que o nosso desafio maior é superar as diferenças regionais. Vejam, Rio de Janeiro, 3,5 médicos por 1.000 habitantes, com muitas vagas em cursos de medicina. Então, o número aumentaria nos próximos 20 anos. Maranhão, o nosso estado com maior problema de médicos, 0,65 médicos por 1.000 habitantes. Poucas vagas em cursos de medicina. Esse déficit não vai ser corrigido. Então, pelo menos isso mostra que nós precisamos investir, por exemplo, em aumentar as vagas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão. Precisamos formar mais médicos no Maranhão com qualidade, de preferência em instituições públicas. Né? Então, são os dados iniciais desse estudo. Por favor, não usem esses dados ainda para planejamento, porque ainda falta precisar muito, mas mostrando um pouco a direção em que nós estamos indo na sala de situação. Próximo. E nós estamos fazendo pesquisas para conhecer a situação dos trabalhadores do SUS. Eu chamo atenção para 4 e eu gostaria de sugestões das pessoas, inclusive em relação a essas pesquisas. Como eu já disse, uma de necessidade de especialistas nas diferentes especialidades médicas. Nós estamos iniciando uma pesquisa sobre o perfil da enfermagem, de todos os trabalhadores da enfermagem, liderada por um grupo de pesquisadores da Fiocruz. Nós estamos discutindo o desenho de uma pesquisa para conhecer melhor os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. E nós estamos no início do desenho de uma pesquisa para conhecer quem é o trabalhador do SUS que trabalha na urgência e emergência. Não é? Para pensar nas carreiras e pensar na educação permanente, é importante saber quem são as pessoas. Próximo. Né? Passando rapidamente para algumas considerações sobre o processo de especialização. Né? Primeiro, em relação a médicos, depois eu vou falar um pouco da residência multiprofissional. Né? A residência médica no Brasil tem 67 anos e a residência multiprofissional tem 8. Então é claro que a gente tem que levar em conta essas experiências adquiridas, não é? Em 7 a 8 anos. Né? Os estudos que foram feitos no Brasil mostram que, além da residência médica ser a melhor estratégia para especializar os médicos, ela é a melhor estratégia para fixar os médicos. 82% dos médicos que fizeram residência nesse período estão trabalhando no estado onde fizeram a residência. Próximo. Por isso, passa mais 2. Por isso, não é, nós queremos aprofundar um programa conjunto do Ministério da Educação e da Saúde, que é o Pró-Residência. O que foi o Pró-Residência? Foi a oferta de bolsas para residências em especialidades consideradas prioritárias para o SUS, incentivando que elas fossem abertas em regiões do país onde esses especialistas eram mais necessários. Né? No primeiro edital, essa foi a divisão entre as diversas regiões do país. No segundo edital, nós já conseguimos que 69% das novas bolsas fossem para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, passo próximo. E vai passando rápido, para aparecer um monte de linhas aqui. E esse programa tem um desenho interessante, que essas instituições com muita experiência em residência médica, elas são responsáveis pelo matriciamento, quer dizer, pela supervisão de residências que foram abertas em instituições com menor experiência. Próximo. Né? A residência médica, ela tem um desafio, e eu vou falar, para não me alongar muito, eu vou falar que é o mesmo desafio da residência multiprofissional. O desafio, na nossa opinião, é passar rapidamente pelos passos que o ensino de graduação teve. Primeiro, a formação do especialista ela tem que ser articulada com a formação de graduação. Nós temos que pensar em uma coisa só,
em 2 momentos da formação, mas com a mesma lógica. Então, as residências, elas precisam ter agora diretrizes curriculares, que sejam coerentes com as diretrizes da graduação. Elas têm que ter capacitação dos seus preceptores, capacitação docente, como eu já disse. E elas têm que criar sistemas de avaliação, não é, mais adequados, não é, como as avaliações da graduação têm sido feitas também. Próximo. Atualmente, o Ministério da Saúde está financiando 2.272 médicos residentes. Não é o maior financiador é o MEC, não é? E a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo também financia mais residentes que o Ministério da Saúde, não é? Vocês podem ter, na discussão de ontem, vocês viram nos nossos produtos, nós pretendemos em 4 anos aumentar para 6 mil por ano, aumentar 4 mil, mas nesse... Agora, para aumentar, como eu falei na graduação, tem que ser garantida a qualidade. Então, são programas que muitas vezes vão precisar de indução, hospitais que têm condição de oferecer residência, eles vão precisar de reforço, para eles terem condição de oferecer residência com qualidade, para aí a residência ser aprovada na Comissão Nacional de Residência Médica e receber a nossa bolsa. Próximo. E na verdade, pensando nessa ideia estratégica, nós vamos... o ministro da Educação e o ministro da Saúde, eles estão preparando uma portaria que vai ser a primeira de uma série, pensando na formação dos profissionais de saúde. E com relação à formação médica, né, essa portaria, ela resumidamente, ela vai reforçar alguns aspectos. Primeiro, o compromisso da qualidade e da avaliação rigorosa na autorização, reconhecimento e renovação dos cursos. Em segundo lugar, o compromisso de estudar e definir quantos profissionais devem ser formados. Depois, assumir a responsabilidade de que o número de vagas na residência médica vai ser progressivamente influenciado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, a partir de avaliações das necessidades da sociedade, e não das ofertas de programas a partir das instituições. E progressivamente, ao longo dos anos, equilibrar o número de vagas de residência médica ao número de vagas na graduação em medicina. Próximo. Com relação à residência multiprofissional, vai haver um seminário inteiro sobre isso, então é só um pontapé inicial, isso vai poder ser discutido com muito mais profundidade. A velocidade que a residência multiprofissional conseguiu se implantar no país merece realmente elogios a todas as pessoas que se envolveram nesse processo. Como eu disse, é 8 anos contra 67 anos da residência. Pois é, 7 anos, né? Então, eu não tive dúvida em escrever que esse programa é considerado muito bem sucedido. Atualmente são 996 residentes. Próximo. Na verdade, os desafios são os mesmos da residência médica, como eu coloquei. É o momento de qualificar, ter diretrizes curriculares, sistema de avaliação, aperfeiçoar os projetos pedagógicos e investir nos programas de desenvolvimento pedagógico e gerencial dos preceptores. E pensamos num aumento substancial de vagas, que imaginamos que deveriam ser para a formação dos profissionais para as redes de atenção prioritárias do sistema, para ver coerência com as prioridades do SUS, com uma distribuição regional equilibrada. E, finalmente, eu vou fazer dois comentários, um sobre a UnaSUS e um sobre o Telesaúde Brasil. Eu não vou falar só sobre toda a educação permanente, mas eu vou chamar a atenção para esses 2 aspectos, que são 2 iniciativas importantes do Ministério da Saúde, que vão receber nos próximos anos uma quantidade substancial de recursos. Em primeiro lugar, a UnaSUS. O que é a UnaSUS? É a Universidade Aberta do SUS. O ministro da Educação e o ministro da Saúde lançaram uma portaria há um mês atrás, instituindo o conselho. O ministro da Saúde lançou outra portaria instituindo o colegiado. Então, os órgãos de decisão da UnaSUS estão montados.
não é? E a UNASUS, ela é, a essência da UNASUS é cursos de especialização para profissionais de saúde de nível superior à distância. Cursos predominantemente à distância, para um número grande de profissionais. Ao mesmo tempo, existe uma outra iniciativa que está em implementação, que é fundamental no meu ponto de vista, que é criar um acervo público do material didático, para acesso público. Todo o material que o Ministério da Saúde financia, no meu ponto de vista, tem que ser de domínio público, é acervo da sociedade e tem que ter acesso público. Então nós estamos trabalhando muito nessa direção, de que os materiais possam ser de acesso público, ou para toda a sociedade, ou dependendo do material, para todo o trabalhador da saúde. Reconhecida, é claro, a autoria de quem fez o material. Não é? Até o momento, o forte da UNASUS foi a especialização em saúde da família para a equipe da estratégia de saúde da família. O médico, o enfermeiro e o cirurgião dentista. Mais ou menos 20 mil profissionais estão fazendo ou farão esses cursos que são ministrados por uma rede de universidades brasileiras públicas. Próximo. Né? Depois eu vou voltar um pouco ao UNASUS. E o Telesaúde Brasil. O Telesaúde Brasil, apesar dele ter uma interpenetração com o UNASUS, ele tem uma outra vocação. O que é o telesaúde? É a comunicação à distância entre o profissional que está na ponta e um núcleo de especialistas que pode dar suporte a esse profissional. Existem 9 núcleos em 9 estados, né? Esse ano mais 5 estão sendo inaugurados, e o objetivo nosso é que até o final de 2012 haja pelo menos um núcleo em cada estado. Próximo. As atividades do Telesaúde são principalmente programas educacionais, e a essência é o que a gente chama de segunda opinião, ou a interconsulta. Então, o estado do Amazonas, por exemplo, tem uma experiência fantástica, né, de interconsulta, e o que acontece, como a interconsulta é uma segunda opinião formativa, quem está no centro, no núcleo de telesaúde, recebe a consulta e ele não só dá o diagnóstico e a orientação, ele ensina quem fez a pergunta para que na próxima vez ele já tenha aprendido. Então, por isso que é a segunda opinião formativa. No estado do Amazonas, houve uma redução muito importante dos encaminhamentos com o telesaúde. Porque além de capacitar o profissional, há uma diminuição de encaminhamentos. Por exemplo, em muitas cidades, praticamente não há mais encaminhamentos de dermatologia, por exemplo. A consulta com o dermatologista é feita à distância. Não é? E imaginem a quantidade de recursos que são economizados e o sofrimento da pessoa e da sua família com o transporte. Né? Próximo. E esse eu acho que é o meu final. Né? Quais são as nossas propostas imediatas para novos cursos e módulos do UNASUS e Telesaúde? Aqui eu vou dar uma prioridade, né, às algumas demandas que são históricas do Conselho Nacional de Saúde. E que eu acho que, na minha opinião, a UNASUS e o Telesaúde podem rapidamente, imediatamente atender. Claro que no nosso papel não são as demandas assistenciais, mas são as demandas de capacitação dos profissionais para fazerem a atenção com qualidade. Então, é claro que um número grande de módulos ou de cursos inteiros estão sendo programados para atender a formação dos profissionais nas áreas prioritárias de atenção. Mas, três outras prioridades, eu estou aqui publicamente assumindo o compromisso de implementar. A primeira é desenhar cursos de especialização na atenção básica, mas aí para todos os profissionais que atuam no NASF, que são 8. Depois vão ser ampliados, mas fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador físico, farmacêutico, psicólogo, assistente social e... faltou um. O educador físico falta um. Mas são 8. Então, é claro que esses módulos, eles têm o núcleo essencial, que é o mesmo para o enfermeiro, para o médico
para o dentista, mas vão ter a parte específica de cada um, desenhada para a atenção primária. O segundo é módulos para saúde da população negra, saúde no campo e na floresta e saúde das pessoas LGBT. Da população negra nós já fizemos a primeira reunião e sempre a ideia é usar as diretrizes do Ministério da Saúde, convidar uma instituição ou pessoas que tenham experiência nessa área e usar o nosso pessoal técnico para desenhar os módulos, né? E o objetivo é que sejam módulos para, inicialmente, os profissionais que atendem na atenção básica e na urgência da emergência se capacitarem. E, finalmente, não é, módulos para atenção às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência intelectual. Também é a mesma ideia, é juntar o grupo que trabalha nessa área, que tem a visão do usuário, um grupo, a política do Ministério, e um grupo que tem a condição de organizar essa capacitação para quem tá fazendo atenção a essas pessoas. Não é? Dizer a todos, agradecer a atenção, e dizer, volta um. E dizer que o nosso desafio também é levar em conta as diferenças regionais, mas as iniquidades, elas estão em todas as regiões do país. Essa foto é da cidade de São Paulo. Né? E muito obrigado, gente. Secretário, foi excelente a sua contribuição, né? Embora a gente tenha estourado o tempo acordado, mas é necessário exatamente pela poucas vezes que o Pleno pautou esse debate. Então, a gente passa agora a palavra à companheira Ruth. A exposição também está aí já disponível. Dá para colocar? Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação de estar pautando isso aqui. Há muito tempo que eu brigo, quem é da CIS sabe disso. Precisamos pautar a gestão do trabalho da educação no Pleno, precisamos discutir isso aí, porque falar em trabalho é falar em informação. Né? Eu acho que o Milton já falou algumas coisas, eu acho que eu vou, evidentemente, que vou fazer um olhar mais analítico. Cadê? Não tem, não? Mas fiquei bastante feliz que algumas coisas ele já adiantou, né? Quer dizer... Clica ali para botar a página inteira. Clica no 5. Pronto. Né? Pode passar. Então, nós já estamos no mesmo caminho, quer dizer, estamos trilhando, evidentemente, com olhar. Pode passar, por favor? Pode passar? Primeiro, eu queria trabalhar 3 pressupostos para a gente compreender a fala aqui, que não é uma fala da Ruth, é uma fala, de certa maneira, um pouco do nosso segmento, das discussões, nem só trabalhador, usuário também, companheiros nossos, usuários que todos somos, né? Não só do SUS, mas também da discussão da educação no país, né? São falas que nós colocamos. Então, eu queria trabalhar primeiro 3 pressupostos rápidos. Primeiro, nós precisamos derrubar a famosa barreira que a teoria na prática é outra. Né? O desserviço é tão grande que até peça de teatro tem. Né? Teoria na prática é outra. Isso vai criando cultura, isso vai fazendo um fosso, né, abismal entre a academia e a sociedade. Por seu lado, a academia, não, né, a preocupação de produzir para a gente. E, por outro lado, a sociedade não vai aos campos fechados e murados da universidade. Então, é preciso quem tenha clareza que a formulação, todas as nossas ações, elas têm as nossas formulações teóricas. Né? Nós somos aquilo que nós incorporamos, de onde nós nascemos, com quem nós convivemos. Né? Então, a nossa análise, uma análise que não tenha fundamentação, leva a uma prática inconsistente. Eu costumo dizer muito que errou na análise, errou na ação. Né? Então é preciso eu ter aquele pessimismo da análise crítica, de ter compreensão para poder o otimismo da ação se efetivar, né? Senão não vai. Pode passar. Então, a primeira questão que nós queremos trazer é falar em educação, informação, é falar na ação, é falar no trabalho. Né? Quer dizer, o que é, quando a gente está falando na formulação teórica, é a compreensão de mundo que eu tenho, das relações sociais, das relações de gênero, e todas as outras que nós vivemos, nós precisamos encarar isso
E a escola não é o único local que se aprende, né? Quer dizer, a minha concepção como mulher, como mãe, como profissional, como trabalhadora, ela se constrói, ela se elabora na capacidade que eu tenho de, ao tocar no real, fazer a abstração, não é isso? Para fazer a reflexão e envolver nas minhas categorizações. Eu estou fazendo uma reflexão. E a outra questão, foi bom que o Milton já colocou lá no início, que é impossível se falar em formação sem falar em trabalho. É impossível se falar em trabalho sem falar em formação. Né? A gente tem que entender se a educação é o eixo estruturante da vida na sociedade, quer dizer, eu aprendo, eu me diferencio do resto da natureza a partir da minha aprendizagem. Eu sou capaz de fazer ações diferenciadas. O João de Barro faz a casa dele há milhões de anos e é a mesma. Eu sou capaz de, atendido uma necessidade, ela gera uma outra. Isso, não é isso? É a educação, é no sentido da cultura do avanço. E o trabalho é o eixo fundante da condição humana. É o que nos diferencia dos outros, do campo dos animais. Né? Quer dizer, o homem avança quando ele percebe que ele consegue dominar a natureza e a partir desse trabalho, hoje está destruindo, né? Preocupante. Mas é a partir desse trabalho que ele vai, né, se tornando a sua condição de humanidade. Tá? Por que nós estamos fazendo essas avaliações primeiros? Quer dizer, nós temos desafios que é difícil, às vezes, colocar. Esse é o desafio da formação, esse é o desafio do exercício profissional, porque eles estão interligados, não é? É claro que eu tenho desafios mais específicos na formação, mas que vão rebater claramente no meu agir profissional. Como eu tenho lá no meu exercício profissional, que tem a ver com a minha formação, a formação de adestramento, ou a formação crítica reflexiva. Ou alguns que são mais visíveis no dia a dia. Pode passar. E o outro ponto é entender que todo esforço que se faz, toda a questão que se trabalha, a conjuntura, ela não é o hoje e o agora. Né? Quer dizer, a conjuntura é todo um processo histórico. Eu não posso analisar a educação hoje no Brasil a partir de hoje, mas todo um quadro, né, de a disputa que se faz no país. Quer dizer, o que é o meu Brasil hoje? O meu Brasil hoje é o resultado de disputa de projetos políticos, de compreensão da sociedade, de visão de relações sociais, e é isso que faz a nossa educação. Pode passar. Então, é dentro desse quadro que eu queria começar a fazer, antes de mostrar o nosso desafio, a questão da educação. Como é que nós passamos? Educação é um direito. Mas lá na Constituição está lá, ele é livre de iniciativa privada. Como é que eu transformo a minha educação do direito para um serviço? Ele não é um serviço. Ele está no campo dos direitos. Mas ele hoje vira mercadoria. Hoje nós vivemos o problema, como muito bem coloca Marilena Chauim, da universidade operacional. Nós adestramos para o mercado. É claro que uma profissão só tem utilidade, só existe. Uma profissão nasce a partir das necessidades sociais, não é? Eu costumo dizer, ela nasce, cresce, ela acaba. Então, ela só tem utilidade, ela só existe se tiver utilidade social. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer uma formação eminentemente para o mercado. Eu tenho que ter a capacidade crítica. E a formação, ainda mais de nível superior, deveria ser o locus do saber, o locus da produção. Então, o que nós vivemos isso aí? Estou tentando correr um pouquinho para chegar lá. Quer dizer, nós vamos viver a educação no Brasil como o surgimento das políticas sociais, né? Quer dizer, o pós-45, a ONU, a Declaração de Direitos, o Estado, a recuperação, né, renovação do processo democrático brasileiro, em que a educação entra no campo e nas casas, como todos os níveis de educação, do ensino básico até o nível superior, como uma demanda que se coloca para as pessoas. Eu sou de uma geração em que estudar no colégio público era status, raríssimo. Eu me lembro que um grande sonho da minha vida, quando foi permitido, era ter mulher no Pedro II, no Rio. Era status. Ou então no Júlia Kubitschek ser normalista. Porque era difícil entrar no colégio público. Né? Hoje a gente nem fala, pode passar. Hoje tem a educação do pobre. Né? Bom, isso aí vai ocorrer a década de 40, 50, a gente vive a ditadura não diminui, há uma grande reforma em 66, reforma da educação, voltada para a instrumentalidade, mas também para a formação técnica. Nós podemos desconhecer que a ditadura era a modernização do capital, e vai haver um avanço. Mas não o avanço da qualidade política, mas o avanço instrumental. Né? O primeiro mestrado da minha categoria surge no Brasil em plena ditadura, em 72. Quer dizer, precisar qualificar o profissional. Né? A contradição que a sociedade capitalista coloca. Isso vai chegar à Constituição e à nossa grande virtude. Né? Nós conseguimos colocar
a Seguridade Social brasileira na Carta Magna, quer dizer, no campo dos direitos. E a saúde como um dos elementos da Seguridade Social. Se a gente fosse analisar hoje, né, seria o artigo 6º, mas está lá no tripé constitucional. E está lá garantido que ela se efetiva com políticas sociais e econômicas. E tem um acesso universal. Pode passar? E nesse mesmo artigo 200 dá um marco, o nosso marco da legalidade. Quer dizer, ao criar o Sistema Único de Saúde, ele também diz que compete ao Sistema Único de Saúde a formação de recursos humanos na área de saúde. Por isso eu concordo quando você fala que SUS é também educação, né? Quer dizer, o SUS tem a obrigação de fomentar seus quadros. E aí, eu acho que eu sei que ele também não teve tempo, eu vou aqui depois encaminhar que isso deve voltar, nós nem tivemos tempo de falar no ensino médio, por exemplo. Eu acho que a formação técnica, nós não estamos tendo que discutir. A gente fala no básico, na universidade, e o quadro técnico que o Brasil tem, né? E que a gente tem algumas experiências que deveriam vir para cá também. Pode passar. Então, o que eu falei, está na Constituição, está na Lei 8080, mas nós vivemos um processo político em que a Constituição, embora chamada cidadã, embora feita a partir de um amplo movimento na Constituinte, com a participação popular, ela se mantém formalmente, mas ela se esvai no cotidiano com os ventos neoliberais que estão tomando conta do mundo e está tomando conta do Brasil, não está isento, né? Quer dizer, nós vamos viver a década de 90, e aí eu ratifico. Por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde é assinada em 80, a da Assistência Social, eu estou falando que eu estou muito feliz hoje, só foi assinada em 93, a LOAS, assim mesmo, porque o Ministério Público enquadraria, né, quer dizer, numa ação pelo Ministério, mas não se efetivou. O que Fernando Henrique fez? Criou comunidade solidária e pegou a política e deixou na gaveta. Né? Então, nós vivemos um período seríssimo dos arranjos, pode passar um pouquinho, e do que eu chamo a contra-reforma brasileira. Ou seja, todas aquelas reformas que nós conseguimos na Constituição, todo o projeto do PDRE, quer dizer, o Plano Diretor de Reforma do País, o Ministério, Bresser, Pereira e o seu grupo, né, coloca na discussão do Estado paquiderme, Estado engessado, toda aquela discussão, todo um jogo de ressignificação, o que é cidadania, o que é ser cidadão, o que é cidadão consumidor, o que é cidadão pobre, qual é a lógica de público, privado, estatal, isso tudo vai fazer o quê? Um rearranjo jurídico institucional e um novo desenho do Estado brasileiro, que a educação não está fora. Quer dizer, a educação é preciso que a gente compreenda, quando a gente faz a crítica, entendendo dele essa totalidade. Né? Quer dizer, por mais que se faça o esforço, há uma lógica perversa, que faz da educação, uma educação instrumental, uma educação do mercado. Eu digo aqui, eu costumo chamar a cultura da crise, né? Para justificar toda aquela reforma, a tal da história da crise do Estado, como eu já falei, que analisa com mau gerenciamento e não crise do modelo de acumulação capitalista, que bota a educação no campo das atividades não exclusivas do Estado. Né? Na reforma, quando o Bresser Pereira, só repetir, que todo mundo conhece, quando ele vai colocar o que são ações exclusivas de Estado e ação não exclusiva, ele vai colocar as ações exclusivas de polícia, poder de polícia, e vai colocar toda a área social como ações não exclusivas de Estado. E a educação, que para mim não seria, ela abre para a execução para atividades não estatais e ela vai cada vez mais saindo da responsabilidade do Estado. Os anos 90 vão entrar nisso aí e ela vai ser relegada, ela e as políticas sociais. Anos 90 são anos duros dos projetos neoliberais, anos duros de recuo de todas as políticas sociais, e a educação não está fora, né? Ela vai sofrer um rápido processo de expansão e a mercantilização do ensino superior. Qual é o pressuposto? Educação é um bem público. Então, todos podem fazer e todos podem trabalhar, mas esquece a regulação pelo Estado. Né? Eu acho que eu tenho o maior carinho pelo GT que trabalha na abertura, né? Na discussão de abertura, conhecimento e renovação de curso, porque tem que haver regulação do Estado, sim. A educação é um bem, a educação é a cultura, a educação é a produção. Né? Então, o Estado passa um período sem regulamentar, e aí ela vai virar uma geleia ideológica, vai diminuir praticamente todas as fronteiras entre o público e o privado, vai haver um interesse
pela iniciativa privada, por aqueles cursos que não precisam de insumos, que não precisam de pesquisa, notadamente a área das humanas, as áreas sociais, né, que vai proliferar os centros, pode passar, e as universidades. Só para situar, infelizmente, eu queria pegar um dado lá e um agora, mas o Milton colocou, só que mostrar, 2007, mostra as faculdades, o maior número de faculdades e de centros universitários está vinculado no setor privado. Por que faculdade e centro universitário? Ele não precisa de pesquisa, ele não tem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e é mais barato. E, notadamente, e onde tem a universidade, né, que tem autonomia, mas tem a preocupação maior, ela está praticamente, maior parte no ensino público. Está provado que as grandes pesquisas estão no campo público. Embora hoje as universidades públicas, os professores, para fazer pesquisa, estão precisando de capital privado. Isso é uma questão seríssima na produção do conhecimento, né? Pode passar? Qual é a lógica para fazer isso tudo? Como é que se faz isso e a população brasileira não se faz? É a discussão da globalização. A grande aldeia global, que as economias periféricas querem se integrar. E é a história a gente costuma dizer, o pessoal mais radical, né? É a ideologia do conhecimento. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas a questão do conhecimento, sociedade do conhecimento. Então, você vê, houve uma época, todo mundo quer capacitar em tudo, estudar em tudo, porque se capacita que tem emprego. Não se questiona a questão do subemprego, né? Então, é a sociedade das tecnologias de informação, principalmente na área das ciências humanas, como eu já falei, porque é mais barato. E aí vem o ensino à distância. Na graduação. Quero ratificar aqui que eu acho que a pós-graduação é possível sim, né? Eu acho que é o profissional, mas a graduação é terrível, minha categoria tem uma luta ferrenha, e os administradores, pedagogos, várias profissões estão sofrendo profundamente com a EAD, porque como se forma? A graduação forma, não informa, né? E nós vivemos isso aí, então pode passar dentro desse quadro. A LDB, né, que ela vai por aí afora, mas a nossa lei, diretriz e base, ela é o fundamento para tudo isso. Quer dizer, o surgimento 9394, que elimina